Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme O Segredo de Brokeback Mountain, um filme do Ang Lee, protagonizado pelo Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger. Conta a história de dois homens que durante um período do ano foram para uma montanha, né, cuidar de ovelhas. Né? Um era um cowboy, né, o outro parecia ser uma espécie de um vaqueiro. Eram dois homens rústicos. É importante colocar essas características, né? Homens do interior, homens rústicos, os dois estão ali cuidando das ovelhas. E um certo dia, uma noite, né, um acaba ficando do lado de fora, está muito frio, e o outro convida: olha, se você quiser pode deitar aqui dentro da cabana, né, da barraca, porque não está tanto frio, né, como aí fora. O Enes, no caso, aceita, né, um pouco relutante, mas aceita, e durante essa noite, com contato no corpo com o outro, os dois têm uma relação sexual. Dois homens têm uma relação sexual aqui. Só que o filme não é sobre desejo homossexual, é sobre amor. Esses dois homens se apaixonam perdidamente e durante 20 anos vivem um segredo. Eles vivem esse amor em segredo. Eles casam, cada um com suas respectivas esposas, têm filhos, mas eles mantêm essa relação, né, esse romance, durante 20 anos, né? Uma vez por ano, às vezes tem um, um hiato de tempo maior do encontro anterior com o próximo, mas sempre se encontrando nessa montanha, onde nessa montanha ali os dois poderiam viver, né? Esse amor aqui proibido. É um filme que fala de homossexualidade, óbvio, mas fala muito mais sobre isso. Ou melhor, diz muito mais sobre o que ele pretende dizer, que olhando de um ponto de vista assim superficial, a maioria das pessoas podem acabar tomando como um filme gay, né? Colocando essa nomenclatura de filme gay. Mas é um filme sobre o amor. E eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre esse filme, com spoilers, óbvio. Então, se você não assistiu o filme ainda, assista e depois, né, pode assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Algo que eu acho muito interessante desse filme é a escolha dos personagens. Ou melhor, o arquétipo que cada personagem aqui carrega. É um homem, cowboy, digamos assim, né? Com calça, com casaco de couro, com chapéu, com barba, que gosta do campo, que gosta de cavalo, que gosta de atirar, de laçar. Perceba, há várias características aqui que a maioria pode, né, acabar atrelando a uma espécie de uma definição de ser homem. Põe bastante aspas nesse ser homem aqui. Por quê? Há uma série de características, de traços, que a própria sociedade coloca como algo, né, que faz parte de um espectro, entre aspas, de homem. Então, por exemplo, ter barba, arrotar ou falar besteira, gostar de futebol, assistir o UFC, gostar de ficar em casa, gostar de videogame, ser preguiçoso. Enfim, há uma série de questões aqui, de traços, que a sociedade acaba colocando, né? Olha, essa pessoa aqui é um homem, entre aspas, de verdade. Esse daqui não é um homem, entre aspas, de verdade. Então, por exemplo, pelo é algo que as pessoas, quando se deparam com um homem que se depila, quase sempre alguma pessoa tenta relacionar esse ato de tirar os pelos como se estivesse de alguma forma relacionado a uma possível homossexualidade. Pior do que isso, essa pessoa coloca esse ato aqui de tirar os pelos como algo que remete à mulher. Por que eu usei o termo pior? O Freud, quando ele trabalha, né, lá nos Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, e ele coloca, né, a teoria, né, da primazia do falo, um garotinho, ou melhor, todas as crianças acreditam que todo mundo tem um falo. O Hans, né, no caso o Hans, ficava às voltas, né, com o faz pipi do cavalo, da girafa, do papai, da mamãe. Então, na cabeça de um garotinho, por exemplo, de 4, 5 anos de idade, todo mundo possui esse falo. E ele percebe que no corpo dele há esse membrozinho aqui.
Do ponto de vista do inconsciente, o mundo aqui, para esse garotinho, é separado em duas partes. Ou melhor, em dois tipos de pessoas. Aqueles que têm o falo, aqueles que não têm o falo. Aqueles que têm o pênis, aqueles que não têm o pênis. Nesse momento aqui, nessa teoria sexual infantil, falo aqui é igual ao pênis. Nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? O homem, ele acredita que ele detém o falo, embora não o tenha. Ou melhor, ninguém tem. Somos todos castrados. Mas o homem aqui, ele banca, ou melhor, ele tenta de alguma forma mostrar para o outro que ele tem aquilo que ele não tem. Melhor, ele realmente acredita que ele tem, que ele detém esse falo aqui. Tanto que quando Freud trabalha a dissolução do complexo de Édipo e coloca que o garotinho fez uma escolha narcísica de preservar o pênis aqui e abrir mão da mãe como esse objeto, o Freud coloca isso, olha, foi uma escolha narcísica. O homem aqui de fato acredita que ele tem o falo. Por isso que percebemos, por exemplo, o seguinte: para o garotinho, aquele que não tem o falo, ele é castrado. Na cabeça desse garotinho, quem não tem o falo é a mulher. A mulher aqui que foi desprovida desse membro. Então, na cabeça de um garotinho, do ponto de vista do inconsciente, é o seguinte: ser mulher é igual a ser castrado. Tudo aquilo que um homem tem medo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, é nesse sentido de parecer-se com uma mulher. Então, por exemplo, muitos homens que se depilam, estou dando só um exemplo assim, simples para vocês. Muitas das vezes são encarados, né, como homossexuais ou homens que não são tão homens assim. Então perceba, a pessoa pega uma característica, né, um ato, por exemplo, tirar os pelos. Às vezes a pessoa pode se incomodar, pode não gostar dos pelos, pode se sentir mais bonito esteticamente sem os pelos. Enfim, existe uma série de razões que pode levar esse homem aqui a retirar os pelos da perna dele. No entanto, a sociedade acaba atrelando esse ato aqui de tirar os pelos como um ato atrelado ao feminino. Esse homem aqui passa a ser visto não como um homem, entre aspas, mas como um homem tracinho feminino, ou como um homem aqui que se parece com uma mulher. Do ponto de vista do inconsciente, pensando aqui a teoria da primazia do falo, o falo, a noção que o homem possui de que ele detém esse falo, ser mulher aqui, parecer-se com uma mulher, é igual a ser castrado. O interessante nesse filme é que os dois protagonistas são homens que não possuem nenhum tipo de adereço físico ou comportamental, digamos assim, que de alguma forma faz com que as pessoas ao seu redor o classifiquem como homossexual. Então, por exemplo, a sociedade muitas das vezes critica homossexuais que são afeminados, entre aspas, né? Que, por exemplo, usam maquiagem, um short curto, ou usam algum tipo de adereço que a sociedade julga como feminino, ou, por exemplo, tem uma voz mais aveludada ou fina, ou que, por exemplo, tem algum tipo de trejeito. A sociedade critica e possui um preconceito absurdo com homossexuais em geral, mas principalmente homossexuais afeminados. Feminados aqui entre aspas, porque aqui a psicanálise vai discutir muito o que é masculino, o que é feminino, né? O Freud está pensando aqui em posições, né? O Lacan, por exemplo, vai problematizar essa noção de homem e mulher, colocando o homem e a mulher como significantes. Então, por isso que eu estou colocando entre aspas aqui. Tanto o Ennis quanto o Jack não possuem esses adereços aqui que a sociedade, por exemplo, pode julgar como um homem afeminado ou como um homem homossexual. Ali eles possuem um semblante de um homem rústico, de um cowboy, né? De um homem que, por exemplo, gosta de atirar, de mexer com animais, de trabalhar na roça, de trabalhar com trabalhos manuais, né? Mas eles se apaixonam. Eles se apaixonam perdidamente um pelo outro. Aqui eu acho muito interessante nesse filme, porque muitos conservadores, principalmente no senso comum, têm um movimento de atrelar a homossexualidade a um desejo apenas. Como se a homossexualidade não se tratasse apenas de um desejo.
um desejo aqui sexual. Aqui no filme nós estamos falando de um afeto. Os dois têm o primeiro beijo, eles conversam, se abraçam, trocam experiências. Há uma relação aqui. Os dois começaram pelo sexo. Sim, um estava na cabana ali junto com o outro, né, na barraca, acabaram encostando um no outro, se excitando e tiveram uma relação homossexual. Esse ponto eu acho muito importante de tratar com vocês, que é o seguinte: o Freud, a própria psicanálise como um todo, questiona, né, vai questionar muito mais essa heterossexualidade, que é vista de um ponto como uma referência assim de natural, de certo, do que a homossexualidade. Por quê? O Freud, ele retira, né, a homossexualidade dessa noção aqui que muitas pessoas na época tinham e até hoje possuem de ser algo anormal, de ser algo antinatural, algo que aqui do ponto de vista religioso é uma aberração, é um pecado, etc. E ele coloca como uma escolha de objeto. Essa palavra escolha rende inúmeros problemas porque a pessoa quando lê essa palavra escolha pensa que essa escolha aqui é uma escolha consciente, como se esse sujeito em questão escolhesse por vontade própria, conscientemente, se atrair e se relacionar e ter desejo por pessoas do mesmo sexo. Essa escolha aqui não é uma escolha consciente, é uma escolha de uma ordem inconsciente. É uma escolha de objeto apenas. O Freud aqui não coloca a heterossexualidade como uma normalidade e nem a homossexualidade como a normalidade. Muito pelo contrário, quando o Freud trabalha aqui, está pensando no complexo de Édipo, as fantasias, né, e as pulsões, a pulsão aqui ela não tem um objeto. Mais do que isso, vamos um pouco além. A criança possui fantasias e desejos sexuais. O Édipo não é uma história de amor, é uma história de desejo, fantasia, pele, de desejos incestuosos e desejos aqui de assassinato. Quando eu digo desejos incestuosos, é bom que vocês tenham em mente o seguinte: fantasias de possuir e ser possuído pelo outro. Um garotinho possui fantasias sexuais com o seu pai. Figura do pai aqui, né, pensando em Freud, essa figura de um homem hétero, cis e tal. Então, o Édipo aqui, do Freud, a mamãe e o papai, esse garotinho tem fantasias sexuais aqui, inconsciente com a mãe, possuir e ser possuído pela mãe, ser objeto de desejo da mãe, ser o falo para a mãe, ter essa fantasia aqui de completude com o corpo da mãe, etc, etc. Mas esse garotinho também possui fantasias sexuais em relação ao pai também. Então perceba, no Édipo, o Édipo freudiano aqui tomando o Édipo como essa figura materna e a figura paterna, o garotinho tem fantasias sexuais com ambos, com o papai e com a mamãe. Essas fantasias homossexuais aqui no Édipo são recalcadas quando há uma escolha inconsciente de objeto heterossexual. Então, os heterossexuais aqui em Freud, pensando na psicanálise, não existe ninguém 100% heterossexual. Todos nós possuímos fantasias homossexuais. Essas fantasias, no caso, são recalcadas. Então, o recalque aqui como uma espécie de um esquecimento, né? Eu não quero saber sobre isso, mas o sujeito até esquece que esqueceu. O recalque aqui como uma operação, né? Um mecanismo de defesa do ego, inconsciente. Só que muitas das vezes, alguns homens, né? Por exemplo, estamos tratando aqui de dois homens do filme O Segredo de Brokeback Mountain, possuem fantasias sexuais que eles negam. Eles sabem que sabem, mas eles negam. Podem muitas das vezes ter um comportamento homofóbico com o outro, ao ver um homossexual ter ali uma atitude agressiva ou de aversão, de nojo. Mas esse homem muitas das vezes tem uma fantasia homossexual, mas se nega. Ele sabe que sabe, mas ele nega. Há muitos homens aqui, heterossexuais, né? Vamos colocar dessa forma, que possuem fantasias homossexuais, mas não têm coragem de realizá-las porque não darão conta, né? Por exemplo, uma mulher, se ela sai numa balada e ela sente vontade ali, um desejo, um interesse de beijar uma outra mulher e ela vai nessa balada na sexta-feira, ela beija essa mulher na sexta e no sábado ela vai passar o dia tranquilo. Se um homem beija outro homem numa sexta, no sábado ele pode entrar em colapso, se questionando se ele é homossexual, se ele é bissexual, se ele é enrustido, etc, etc.
Aqui, muitos homens possuem fantasias homossexuais, ao recalque que eu acabei de dizer, né? Há uma espécie de uma sublimação. Ele pode, por exemplo, colocar essa fantasia homossexual em outros tipos de atividades, por exemplo, na leitura, lendo contos eróticos homossexuais, escrevendo um conto erótico homossexual, por exemplo, onde ali ele está realizando, de certa forma, jogando ali, né, na escrita, nessa criação aqui de uma fantasia com outro homem, esse desejo que ele possui. Há homens com fantasias homossexuais, por exemplo, que são heterossexuais e têm, muitas das vezes, a realização desse desejo através do sonho, de um sonho erótico. Homens heterossexuais que podem, por exemplo, assistir pornografia homossexual, né, de dois homens. Então, o que eu estou querendo dizer aqui em relação a esse filme? Que o Freud, a psicanálise, ela não vai ter uma visão aqui heterodoxa, digamos assim, né? É, no sentido de que a sexualidade existe um 100% hétero e existe um 100% gay. Do ponto de vista da psicanálise, inconscientemente, né, se tratando aqui do inconsciente, todos nós somos bissexuais. E a maioria das pessoas, quando estudam isso em Freud, tem uma posição, às vezes, contrária. Mas é o que eu estou explicando para vocês. Tem a ver com Édipo, tem a ver com essas fantasias que podem ser recalcadas, sublimadas, negadas, deslocadas para algum outro lugar, seja, por exemplo, num homem que tem fantasias homossexuais e ele decide, por exemplo, frequentar uma sauna, onde ele vê outros homens nus ali, né? E ele também está nu para ser visto por outros homens também. Então a psicanálise aqui pensa a homossexualidade de um ponto de vista completamente diferente, por exemplo, da sociedade ou da igreja. O filme aqui trata da homossexualidade? Sim, mas da maneira que, ao meu ver, é belíssimo, porque é um romance, é um amor, é um afeto de dois homens ali. E o Ennis, que é protagonizado pelo Heath Ledger, é alguém que, quando criança, né, morava perto de uma casa assim que havia dois homens e esses homens moravam juntos, né? A vizinhança ali começou a questionar se esses dois homens eram homossexuais e acabaram matando um dos homens e deixado, né, ali o cadáver a céu aberto ali para todo mundo ver. E o pai do Ennis levou ele para assistir, né, para ver esse cadáver e dizer, olha, isso aqui que aconteceu com esses dois aqui que estavam juntos. Aqui o Ennis tem uma cena, né, criança, onde, olha, esse homem aqui amou outro homem e morreu. Esse homem aqui morreu por ter amado outro homem. O Ennis passa o filme inteiro negando essa relação com o Jack. Toda hora ele dava uma desculpa. Ah, não, é meu emprego. Ah, não, eu tenho que ficar com as minhas filhas. Ah, não, eu não tenho tempo. Agora não. Durante 20 anos, o Jack, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, sempre tentou, de alguma forma, ter essa relação com ele, né? Morando os dois juntos e independente do que os outros vão dizer. Já o Ennis não, sempre teve medo de assumir não apenas a sua homossexualidade, né? Viveu durante 20 anos e o grande amor da vida dele foi o Jack. Mas assumir uma relação no que diz respeito ao quê? O que o outro vai pensar de mim? Então percebe como que aqui há a presença também de um machismo. O filme também fala de machismo. O filme está falando sobre o amor entre dois homens. Um amor aqui que, do ponto de vista da sociedade, naquela época e até hoje, era um amor proibido, mas era um amor que, ali nas montanhas, né? Era o único lugar onde os dois se amavam. E eles se amavam e se amaram profundamente durante 20 anos, né? Até o Jack ser morto. O Jack foi morto, né? Sofreu um acidente, né? A esposa dele disse que foi um acidente. Essa cena aqui é muito emblemática porque assim que o Ennis recebe a ligação, né, ele liga para a esposa do Jack, né, quando ele descobre que o Jack morreu, ela diz para ele, olha, ele estava trocando, né, o pneu e a carlota do carro saiu e foi no rosto dele. E corta para uma cena do Ennis visualizando, né, imaginando ali o Jack apanhando de vários homens, né, um crime, por exemplo, de homofobia. Aqui nós não sabemos ao certo se de fato o Jack morreu por esse ataque ou se ele morreu de fato, né, por um acidente. Mas a imagem que o Ennis associou na hora foi isso. Olha, o Jack morreu porque descobriram que ele era homossexual. O Jack morreu por conta disso. Aconteceu com o Jack a mesma coisa que aconteceu
com o meu vizinho. Então aqui tem a presença nesse filme aqui também de machismo, homofobia, masculinidade, sexualidade e amor. Assim, o filme termina com uma das cenas mais tristes da história do cinema. O Jack aqui morre. Os pais do Jack já imaginavam, né, que o filho, já sabiam, na verdade, que o filho era homossexual e ele estava vivendo ali numa casinha com outro homem. O Ennis descobre isso e ele vê no quarto do Jack o casaco que os dois ali tiveram uma briga e ficou manchado de sangue. Então assim, você vê que o Jack amou o Ennis durante toda a vida. Mas os dois nunca ficaram juntos, assim, nunca assumiram um relacionamento. Muito mais pelo Ennis. Medo. Medo do quê? Do julgamento, do olhar dos outros. Quantos homens, né, vivem hoje em dia com seus respectivos relacionamentos heterossexuais, né, com filhos, e são homens que nutrem não apenas desejos homossexuais, porque como eu disse anteriormente, todos os neuróticos possuem desejos homossexuais. Alguns realizam essas fantasias por meio de sonhos, sublimação, ou um vídeo pornográfico, ou até mesmo transando com alguém do mesmo sexo, mas nós estamos falando aqui de afeto, sentimento, amor, né? Caso você tenha, né, gostado do vídeo e se interesse em estudar um pouco mais sobre sexualidade, homossexualidade à luz da psicanálise, né, toda essa questão do falo, primazia do falo, as teorias sexuais, basta você entrar em contato. Nós estamos com o grupo do Freud aberto e o do Lacan também.